Os hebreus fazem parte de uma das civilizações mais importantes da antiguidade. Surgiram por volta de 1900 a.C. Abraão, que era de origem semita, vivia na antiga ou na Mesopotâmia. Saiu rumo a Canaã, região que hoje abrange os territórios do Levante, no Oriente Médio. Em Canaã, Abraão formou família e de seus descendentes surgiram as 12 tribos de Israel. Israel é o nome do neto de Abraão, e as tribos que surgiram são as famílias dos 12 filhos homens de Israel. Essas tribos tinham sua liderança por meio do patriarcado. O famoso historiador do primeiro século, Flávio Josefo, escreve que, assim, por ordem e com auxílio de Deus, Abraão saiu dos seus pais para ir morar na terra de Canaã. Suas principais fontes econômicas eram a agricultura, destaque para o plantio de trigo, o pastoreio de ovelhas e cabras, além da pesca. Viviam como nômades, mas devido a uma grande fome foram refugiar-se no Egito, onde foram escravos por 400 anos. Mas liderados por Moisés, naquele episódio que foi conhecido como Êxodo, saem do Egito e andam pelo deserto com o intuito de voltar para Canaã e reconquistam a terra através de guerras, tendo a principal a Batalha de Jericó. Se estabelecem na terra e organizando-se politicamente, tendo cada tribo ou clã seu espaço na nova nação de Israel. Durante mais de 600 anos, são liderados por juízes. Aí temos nomes famosos como o de Débora, Jefté, Gideão e Sansão, até eles passarem a ser governados por meio da monarquia, onde a nação começou a ter um certo progresso. O principal rei foi Davi, que obteve várias conquistas e foi fundador da cidade de Jerusalém. Outro nome importante foi o nome do seu filho Salomão, que foi responsável pela construção do primeiro templo. Mas então, se a história inicia-se com os hebreus e a formação do povo de Israel, de onde surgiram os judeus e o judaísmo? Os hebreus que se tornaram os israelitas sempre tiveram a sua origem na fé no Deus único, e desde a sua fundação como povo, experimentaram vários acontecimentos sobrenaturais que enfatizaram sua fé. A nação de Israel sempre teve seus preceitos religiosos, seus rituais e sacrifícios faziam parte da sua identidade, além da cultura de não miscigenação, ou seja, eles não se casavam com pessoas de outras nações, preocupavam em manter o povo único. A nação era composta por 12 tribos, divididos, e, após os reinados de Davi e Salomão, houve muitas disputas internas dos descendentes pelo trono e fizeram com que a nação se dividisse, divisão essa que foi em norte e em sul. Uma das maiores e mais importantes tribos era a de Judá, que juntamente com a tribo de Benjamim e metade da tribo de Levi ficaram com a região sul, tendo como a capital Jerusalém. É daí que vem a origem do nome judeu. O nome judeu vem de Judá. Do lado norte, que ficou com o nome de Israel, onde se concentravam a maior parte das tribos, a capital era Siquém e depois foi Samaria. As pessoas do Reino do Norte começaram a se casar e misturar os seus povos com outras nações, além de abandonarem a sua fé e religião, principalmente os reis, que não mostravam boa postura e facilmente se corromperam. O lado sul permanecia com sua fé e costumes. O templo dedicado a Deus, onde se reuniam para adoração, localizava-se em Jerusalém. E em 772 a.C., os assírios invadem o reino de Israel, dominando a região norte. Mas Judá permaneceu até 586 a.C., ano que foi dominado pelos babilônicos, que exilaram grande parte da sua população, levando-os até a Babilônia.
além de destruírem Jerusalém e o templo. Após 70 anos, o povo de Judá retorna à sua terra e, com a liderança de Esdras e Neemias, reconstrói Jerusalém e o templo, renascendo a nação de Israel, agora com a identidade de judeus, refazendo seus preceitos de fé e sacerdócio. Por isso que temos a nação de Israel com a religião oficial, a judaica. Foi nessa época que a nação de Israel, com a ajuda dos anciãos, reescreveram toda a sua história, que hoje conhecemos como o Antigo Testamento, que contempla também a Torá, os 5 primeiros livros chamados de Pentateuco, onde se encontram as leis mosaicas. Por muitos anos foram invadidos e dominados. O maior desses domínios foi o do Império Romano, que ficou de 63 a.C. até meados do IV século. Passaram por muitas transformações na história, guerras, revoltas, destruições e até algumas vitórias. Viram vários imperadores, o surgimento do cristianismo e ao longo dos séculos foram espalhados por todo o mundo. Os judeus que conhecemos hoje são a descendência direta do povo hebraico. Milhões desses foram exterminados nos campos de concentração por várias formas cruéis. Em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, a ONU, como forma de reparação, cria o Estado de Israel. Com isso, milhares de judeus espalhados em todo o mundo migraram para a nova nação de Israel, formando mais uma vez o seu povo e renascendo a sua história. E esse foi um breve resumo do surgimento dos judeus e do judaísmo. Se você gostar, deixe um like, comente e se inscreva, pois virão novos vídeos. Um abraço, fique com Deus e até mais.